Olá, que a graça e a paz bendita do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você. Mais uma vez estamos aqui. Se você quiser ver mais vídeos, você pode ir lá no YouTube, Sérgio Cândido de Carvalho. Mas é uma alegria muito grande estar aqui com você mais uma vez, poder conversar um pouquinho sobre as coisas boas da vida, sobre as dificuldades da vida também, sobre a nossa autoestima, sobre a baixa autoestima também, por que não? E eu sempre gosto de meditar, especialmente em apóstolo, São Paulo. Sensacional. Deu exemplo de tudo para nós nessa vida. E hoje eu queria falar sobre uma palavra linda que ele fala aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 17, que ele fala assim: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Que coisa fantástica. E eu meditei muito sobre isso, sabe? Então, às vezes nós falamos de marcas, nós podemos imaginar as marcas físicas que o Filho de Deus, apanhou tanto por nós, sofreu tanto por nós, ou também as marcas de coisas que não são visíveis aos olhos, mas as marcas psicológicas, as marcas espirituais da nossa vida diante de Cristo Jesus. E como eu sempre digo aqui, não é religião. Jesus é uma pessoa, um Deus que veio, andou conosco, caminhou aqui nessa terra como todos nós, experimentou as dificuldades que nós também enfrentamos, para que nós pudéssemos seguir os seus conselhos, seus ensinamentos, para que tivéssemos uma vida melhor diante de Deus, diante das pessoas e até de nós mesmos. Mas essa palavra dele, quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Eu queria falar um pouco sobre marcas, mas não físicas. Eu queria falar especialmente sobre a família. E a primeira coisa é, quais as marcas que nós temos deixado na nossa família? Quais as marcas que nós deixamos? Quando um filho experimenta seguir o seu pai e ele fica observando a sua mãe, ele fica observando tudo que ela está fazendo, ele fica olhando, ele fica atento. Por quê? Porque ele quer seguir as marcas que o seu pai está deixando. Eu me lembro uma vez, eu fui ser orador em uma solenidade cívico-militar e eu achei muito interessante que uma pessoa veio conversar comigo e ele estava se despedindo, estava aposentando, e eu falei para ele uma frase que eu nunca mais vou me esquecer. Eu disse para ele assim, que nós passamos pelas vidas das pessoas e algumas nós deixamos marcas, em outras nós deixamos cicatrizes. Mas e aí eu te pergunto, quais marcas nós temos deixado para a nossa família? Quando nós lemos no livro de Provérbios, eu adoro o livro de Provérbios, tem cada coisa tão linda, tanto que o nome é Provérbios, tão bacana, no capítulo 10, ou Provérbios 10, eu não gosto de falar capítulo para Salmo e Provérbio, mas lá no 10:1, tem algo ali que ele fala assim, que o filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Olha só como é interessante isso. O filho sábio, ele alegra o seu pai, mas o insensato vira uma tristeza, um desagrado. Mas sabe de uma coisa? Quando os filhos são assim, será quais marcas que eles viram, que eles seguiram, que eles acompanharam para que eles chegassem até isso? Porque às vezes eu sempre falo que nós não conhecemos uma pessoa pelo que ela fala. Nós não conhecemos uma pessoa pelo seu discurso, talvez bem elaborado, mas conhecemos pelos seus atos, pelas suas atitudes, pelas práticas dela. Nós não vamos por aquilo que nós escutamos, não, mas por aquilo que nós vemos, que nós participamos. Porque falar, discursar, ter palavras bonitas, frases elaboradas é muito fácil, mas a hora da prática é que é interessante. Quanto mais uma pessoa tenta se mostrar para alguém, mais ela não mostra o que tem de bom. E o apóstolo São Paulo era sensacional. Ele falava isso, mas ele vivia isso. Quando você estuda, eu li um livro sensacional chamado Paulo e Silas. A história de Paulo, gente, na faculdade nós estudamos a história da igreja, então a gente tinha que estudar, e eu estudei sobre São Paulo. Sensacional. O apóstolo Paulo traz cada exemplos para nós, e sabe de uma coisa? Ele não tinha somente o discurso, ele vivia, porque ele falava, olha aqui, se você é seguidor de Cristo, eu sou muito mais, voragem no mar, chibatadas 39,
nas minhas costas, noites no frio, com tristeza, fome, nudez, tudo isso eu experimentei. Então esse apóstolo São Paulo era sensacional. Ele falou assim: eu combati o bom combate, guardei a carreira, encerrei a carreira e guardei a fé. Olha só, quais marcas que esse homem deixou. Olha as marcas que esse apóstolo deixou para você e para mim. Agora, quais marcas nós temos deixado? Se nossos filhos olharem para nós hoje, será que eles vão guardar o quê? Quais as lembranças eles vão ter de nós? De quais marcas nós deixamos na vida desses nossos filhos, principalmente? Viver a vida comum do lar, com marido, como esposa, como filho, o que for, nós estamos deixando marcas o tempo inteiro. Converse com um adolescente e pergunta: o que você lembra dos seus pais? O que você lembra da sua infância, o que eles fizeram, deixaram de fazer, como que eles te trataram, o que eles fizeram para você? Eles vão te responder com certeza. Sabe por quê? Porque eles seguem, eles ficam atentos àquilo que as pessoas fazem. Então, nós podemos deixar a nossa autoestima elevada ou a nossa autoestima baixa, sabe como? Quando nós deixamos de ser vítimas da sociedade. Quando nós deixamos de ser vítimas dos problemas. Quando nós paramos de culpar os outros pelas nossas impossibilidades, pelas nossas inabilidades, quando nós deixamos de ser vítima dos problemas e começamos a dirigir a nossa vida, ser protagonista da nossa própria história. Então, quais marcas nós temos deixado? Essa é a primeira pergunta. E uma segunda pergunta que eu faço é: quais lembranças nós estamos deixando? Principalmente na nossa família. Sabe, é porque às vezes nós vivemos uma situação de vida fora no trabalho, por exemplo. Em casa vivemos diferente. Tem marido que lá no trabalho ele respeita as pessoas, ele não grita com seu colega de trabalho, mas chega em casa com a esposa ele grita porque às vezes ela é inofensiva, porque ela é humilde, porque ela não tem força de enfrentá-lo. Mas quais as marcas que nós, quais as lembranças que nós estamos deixando na vida da nossa família? O que nós estamos fazendo? O que nós deixamos para essas pessoas? O que os nossos filhos estão registrando da nossa vida? Às vezes é interessante que Freud escreveu uma frase que ele fala o seguinte: nós somos feitos de carne e às vezes somos obrigados a viver como se fôssemos de ferro. E é uma verdade. Mas sabe por quê? Porque nós esquecemos de olhar para o outro, de pensar na outra pessoa. Nós queremos ter razão sempre. Nós queremos estar sempre certos. Muitas vezes nós não temos a razão, nós não estamos andando correto. O mesmo Freud falou um dia interessante, que ele falou que quando a dor de não estar vivendo for muito grande, aí por medo da mudança, aí nós mudamos. E é verdade. Eu conversava com uma pessoa esses dias sobre alguém que me feriu muito. Essa pessoa me magoou muito, fez muito mal para mim. Então nós estávamos conversando e essa pessoa dizendo que mas aí tem que perdoar. E é verdade, nós temos que perdoar mesmo. Qualquer ofensa que alguém fizer contra nós, nós temos que perdoar. Mas sabe quando eu falo de perdão? É interessante o seguinte: você perdoa, sim, mas a pessoa que cometeu o erro, ela tem que procurar e pedir perdão. Porque não há sentido de você perdoar alguém que não pediu perdão. Isso é papel de Deus, eu não sou Deus, nós não somos deuses. Então a pessoa te procura e te pediu perdão, você tem que perdoar sim. Mas qual o erro que ela cometeu? Não interessa, tem que perdoar. Agora você tem que conviver com ela, aí já é outra história. Já é outra história, são marcas que as famílias deixam. Ensinamento para os seus filhos, maridos brigando dentro de casa, quais as marcas que ficam? Eles brigam, aí um perdoa, não perdoa, mas eles vão continuar junto? Então, guarde no seu coração o seguinte: nós não temos certeza de nada, sabe por quê? Porque a sabedoria começa na dúvida. Nós queremos saber tudo, nós queremos entender tudo, queremos falar de Deus, que mas você ama Deus, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas as pessoas que falam mesmo talvez não praticam aquilo, não entendem a motivação do outro. Eu quando converso com casais, eu faço muito isso, casais que estão em briga, aí às vezes você escuta uma dúvida que um tem do outro, coisas pequenas. Aí o que a gente fala? Olha, senta, conversa, põe a conversa bacana em dia, mas pensa na motivação do outro. Às vezes a sua esposa ou o marido está fazendo algo que você não gosta, mas qual a motivação dela? Qual o direito que você tem também de ela não fazer algo só porque você não gosta? Será que o mundo gira em torno de você ou em torno de mim? Em torno só do marido ou só da esposa, ou só dos filhos, ou só dos pais? Claro que não.
O mundo gira para todos da mesma maneira, todos têm as mesmas responsabilidades. Então nós podemos escolher, nós vamos deixar marcas ou deixar cicatrizes na vida dos outros. Então a segunda e terceira e última nós falamos também. Fazemos uma comparação da nossa vida fora de casa e da nossa vida em casa. Como que eu trato as pessoas lá fora e como que eu trato as pessoas dentro da minha casa. Como que eu lido com os colegas lá no campo de futebol, que eles brigam, pegam até pedaço de pau para bater no outro, e como é com o filho em casa. Cala a boca! Aqui quem manda sou eu! Você manda mesmo, e você pode mandar ele calar a boca mesmo, mas tem que ter uma forma, uma maneira. Você pode deixar uma cicatriz tão grande que ela não vai acabar nunca na vida do seu filho. Sabe por quê? Porque não está deixando marca, está deixando cicatriz, ferida, está machucando. Então nós precisamos muito aprender sobre isso. Tem uma história legal que eu gosto muito, que fala da cobra e o vagalume. A cobra correndo, querendo pegar o vagalume corre daqui, voa dali, escapola daqui, dali. Chega um momento que ele não aguenta mais, ele para e pergunta para ela: mas sua cobra, o que eu te fiz? Eu te fiz algum mal? E a serpente disse: não. Eu te provoquei? Não. Então não faz parte da sua cadeia alimentar? Não. Então por que você quer me pegar? E a cobra disse: é porque você brilha, o seu brilho me incomoda. E é isso mesmo, quando nós brilhamos, nós incomodamos. Quando você tem sucesso, você incomoda alguém. Quando você é muito bom, prestativo, bacana, legal, alguém vai tomar raiva de você. E se você for o oposto disso, alguém vai tomar raiva de você também. Sabe por quê? Porque isso é mundo, isso é onde estão os seres humanos, onde estão as pessoas. Nós não temos tolerância. Nós não sabemos nem mesmo o que nós queremos. Você quer ver um exemplo que eu tenho legal? Muitos pais reclamam: ah, meu Deus, filho é muito bom. Ah, não, mas filhos atrapalham muita gente, filho dá muito trabalho. Ah, nem. Aí depois, alguns reclamam dos idosos, os pais que estão velhos, aí falam assim: ah, não aguento mais. Os idosos incomodam muito, dá muito trabalho. Ah, não aguento mais. Aí já o outro casa, aí ele reclama do cônjuge, ou da esposa ou do marido. Aí reclama: ah, não. Casamento não dá não, que mala, ela é muito chata, ou ele é muito chato, não dá não. Afinal de contas, o que nós queremos? Nós nos casamos para falar que o cônjuge é chato. Nós temos filhos para falar que os filhos incomodam. Nós queremos que os nossos pais não morram, mas eles incomodam. Afinal de contas, o que nós queremos? Nós estamos deixando o que? Marcas ou cicatrizes, tratamos bem os nossos idosos. Eu tive minha mãe internada recentemente, e sei muito bem a falta de carinho de muitas pessoas com ela. E ela reclamou comigo muitas vezes também. Mas o que nós queremos? O idoso te incomoda, então você quer que morre? Não quer que morre. Ah, então o filho dá trabalho demais, incomoda. Então você quis ter filho ou não quer ter filho? Ah, o casamento ele é muito chato, ele é muito... Então por que casou? Então perceba que o maior erro está dentro de nós. Nós aqui temos o problema. Para a gente encerrar, eu queria manter os meus entre 15 e 20 minutos. Tem uma história muito interessante também sobre família, que uma mulher em um reinado distante procura o seu rei. E diz assim: majestade, o meu marido me maltrata muito, por isso que eu vim conversar com o senhor. E o rei diz para ela assim: minha filha, isso não diz respeito a mim. E ela pensou um pouquinho e disse assim: ah, majestade, mas o senhor que não sabe, ele fala muito mal de vossa excelência. Aí o rei disse: já isso, minha filha, não diz respeito a você. Tchau. E ela saiu e foi embora. Sabe por quê? Porque nós queremos às vezes culpar o outro, queremos o tempo inteiro que o outro seja culpado, que as outras pessoas sejam culpadas. Mas você hoje chegou em casa ou vai chegar à noite, você perguntou à sua esposa como foi o seu dia hoje? Ou a sua esposa perguntou ao marido como foi o seu dia hoje, ou aos seus filhos, ou aos seus pais? Eu gosto, eu chego na minha casa, onde que a minha esposa estiver, eu vou lá onde ela está, eu quero que ela me veja, eu quero vê-la também. Pergunto: como é que foi o seu dia? Tá tudo bem? Tá? Teve algum problema? Se eu teve algo comigo, eu conto para ela, falo para ela, qualquer episódio, por mais simples que seja. Sabe para quê? Para a gente dividir a vida, dividir sentimento, dividir consideração. Se você chegar na sua casa e dizer para sua esposa: nossa, hoje peguei um trânsito agarrado, nossa, ainda bem que eu liguei o rádio, tinha umas músicas boas, e eu acabei... Conta essas coisas simples para ela, sabe o que ela vai sentir? Útil. Ela vai sentir aquilo que a psicologia chama de sentimento de pertencimento. Quando nós vemos uma pessoa que usa droga, que não consegue sair, e nós dizemos: meu Deus, como você consegue viver assim, no meio de pessoas sujas, pessoas que têm uns palavreados esquisitos, sentado em meio fio, com a barba por fazer, sem pentear cabelo, por que você faz isso? Sai daí. Todo mundo que chega fala isso com ele. Ele vai sair por isso? Não. Pela fala ele não vai sair, ele pode sair por outros motivos, outras motivações.
Sabe por quê? Porque ele tem um sentimento de pertencimento quando ele está ali. Ele está ali no meio de pessoas que pensam igual a ele, que dão trabalho para os seus pais igual a ele dá também. Ele está no meio de pessoas que são dependentes de algo como ele também é. Então eu chegar diante de uma pessoa e dizer, para de beber, ou para de fumar, para de usar droga, ele não vai parar por isso. A motivação tem que ser outra, ele tem que ter um sentimento de pertencimento. Quando ele chega em casa, ele não é bem-vindo. Por quê? Porque ele usa droga, porque ele fuma, ou porque ele bebe, porque ele é chato. E ele às vezes é mesmo, tudo isso. Só que falar, brigar, querer quebrar as coisas não resolve. Ele tem que entender, para dentro dele ter mudança, ele tem que mudar de dentro para fora. Ele tem que entender que alguma coisa na vida dele tem que mudar, porque não está bom, ele está incomodando pessoas, isso não é bom para ele. Ninguém quer fazer isso, todo mundo quer viver bem, só não sabe como. Então eu queria que você pensasse, quais marcas nós temos deixado? Quais marcas você tem deixado? Quais lembranças nós temos deixado para a nossa família? E uma comparação, como você é fora de sua casa e como você é dentro da sua casa. Para a gente encerrar um pensamento. Nós somos aquilo que fazemos e principalmente o que fazemos para mudar aquilo que somos. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa essa pessoa. Cada um que está ouvindo agora, cada família, cada pessoa necessitada. Te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, maravilhoso, filho de Maria, uma mulher especial, escolhida por Deus, uma mulher honesta, correta, e que hoje ele está vivo, e prometeu que estaria conosco, tanto que ele mandou o Espírito Santo para permanecer conosco. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Que o Senhor Jesus seja realidade na sua vida. Deus te abençoe.